Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto desse vídeo é bundamolismo. Você sabe o que é? Você sabe por que ele ameaça seriamente o retorno do Bahia à primeira divisão? Então você vai saber agora. Bom, esse seria o momento, né, em que eu dou aquela pausa para entrar a vinheta, a trilha do canal, mas este é um canal humilde, iniciante, com sérias restrições orçamentárias. E não tem vinheta por enquanto, é por isso que eu conclamo a todos vocês a colarem nesta corda, curtirem, se inscreverem, ativar as notificações para fortalecer o nosso trabalho. Bom, se você me acompanha nas redes sociais, no Twitter especialmente, e também na Rádio Sociedade, você já me ouviu falar de bundamolismo. Eu não posso, Magrinho, me permitir me contaminar por esse bundamolismo. Porque o Bahia é maior do que esse arremedo capitaneado por Guilherme Belintani e Companhia Limitada. Esse rebanho de competente. E o que é o bundamolismo, né? Bundamolismo é a naturalização da derrota. É a falta de indignação, de inconformismo. É achar perder natural, é não ter uma espécie de cobrança mais enfática no ambiente interno quando o time perde, né? E esse comportamento, o bundamolismo, ele é a marca da gestão Guilherme Belintani, e isso impregnou o vestiário do Bahia nos últimos anos. Foi por causa do bundamolismo que o Bahia colheu um fracasso histórico, uma das maiores vergonhas da sua história recente, que foi a perda da Copa do Nordeste diante de mais de 45 mil tricolores para o Sampaio Corrêa em 2018, né? O Sampaio Corrêa, que naquele mesmo ano seria rebaixado para a terceira divisão. Foi o bundamolismo, ainda na Copa do Nordeste, que fez com que o Bahia perdesse. Não que perder não seja aceitável, gente, né? Mas é a maneira de perder. Por exemplo, contra o Ceará, né? Em 2020, 2 jogos em Salvador, tudo bem que não tinha torcida, né? Mas uma vantagem considerável para o Bahia, e o Bahia entregou a Copa do Nordeste de mão beijada para o Ceará, então, treinado pelo Guto Ferreira. E o bundamolismo também é um dos grandes responsáveis pelas quedas drásticas de desempenho do Bahia, que marcam a atuação tricolor nos últimos campeonatos brasileiros, né? Repare, 2019 o time começa muito bem, aquele time de Arthur, Gilberto, Roger Machado, né? A gente chega a sonhar com Libertadores, e o que é que acontece? O time só não briga pelo rebaixamento, com uma das piores campanhas do segundo turno, porque já tinha uma gordura acumulada. No ano seguinte, aí sim, né, não tinha gordura acumulada, foi aquele sufoco desgraçado da reta final, só se salvou depois da chegada do Dado Cavalcante. No ano passado, né, também um início de brasileiro muito bom, e o time acabou sendo rebaixado. Por que eu falo de bundamolismo agora? Porque o bundamolismo, que parecia afastado, o Bahia parecia ter se blindado do bundamolismo nesse início de Série B, né? Porque o primeiro trimestre foi, assim, o bundamolismo deitou e rolou, né? Tanto é que o Bahia foi eliminado nas primeiras fases de Copa do Nordeste do Campeonato Baiano, mas na Série B parecia que ele estava afastado, né? Até o jogo de sexta-feira, quando o Bahia perdeu para o lanterna do campeonato, até então lanterna Tombense, lá em Muriaé, um time que não mostrou comprometimento, que não mostrou vontade, que não mostrou luta, o que vinha sendo característico do Bahia nessa Série B. A gente podia questionar, e a gente ainda pode questionar, vários aspectos do time do Bahia, né? Algumas escolhas do Guto Ferreira, como por exemplo a manutenção de Patrick, a manutenção de Marco Antônio, as dificuldades de encarar times retrancados, né? Olha o sufoco que foi o Bahia eliminar o Azures, né? O Azures da Copa do Brasil. Mas não se podia até então questionar a falta de empenho, a transpiração, a luta desse time. Mas na sexta-feira, contra o Tombense, esse sangue no olho não apareceu. E o bundamolismo, pela primeira vez, deu as caras nessa Série B. E isso foi reconhecido por Guto Ferreira e também pelo Mugni. O Mugni, que voltava de lesão nessa partida, ao final do jogo, aos microfones do Sport TV, eu não posso reproduzir aqui essa fala, né, por questão de direitos autorais, ele aponta que faltou coragem do time, faz uma cobrança pública e incisiva aos seus companheiros. E isso também ficou expresso, o Guto também sacou isso, sacou essa indolência, esse conformismo, essa acomodação,
né? E isso ficou muito evidente nas palavras do treinador ao final da partida. Mas o Bahia ficou devendo, ficou muito longe do padrão de jogo do Bahia, do comprometimento que o Bahia sempre tem. Hoje o Bahia ficou devendo, essa que é a palavra certa, e perdeu o jogo por isso. As palavras do Guto mostram até uma mudança de percepção, né? O Guto nas entrevistas coletivas, geralmente ele é o rei das desculpas esfarrapadas. Contra o Vasco da Gama mesmo, ele quis justificar aquela falha inquestionável de Danilo Fernandes ao fato do funcionamento do sistema nervoso central. Mas, diante da postura do Bahia contra a Tombense, ele não teve nem condição, né, de inventar qualquer tipo de justificativa, reconheceu, o que eu acho muito digno. Aliás, eu acho que isso é o único aspecto positivo de se tirar da derrota para o Tombense, né? Essa tomada de consciência de que o time não tem o direito de se comportar dessa maneira se quisesse subir para a primeira divisão. Eu trago aqui agora para vocês um comparativo das estatísticas dos 3 últimos jogos fora de casa. Foram 3 derrotas por 1-0, certo? Para Ituano, Vasco da Gama e para o Tombense, mas uma análise dos números mostra que contra o Tombense o Bahia deixou muito a desejar. Primeiro vamos analisar a posse de bola, né? O retângulo vermelho lá em cima, ó. Contra o Ituano, o Bahia teve 62% de posse de bola contra 38% do Ituano. Contra o Vasco, 60% de posse para o Bahia, 40% para o time de São Januário. E contra a Tombense, foi o único jogo em que o Bahia não teve superioridade na posse de bola. O Bahia dividiu posse de bola com o time mineiro, 50% para cada. Finalizações. Esse foi o único jogo contra o Tombense que o Bahia teve menos finalizações do que o adversário. Ó. 12-15 lá em Muriaé, 19-6 em São Januário, quase o triplo, né? E contra o Ituano, 15 finalizações, quase o dobro do que o adversário. Faltas cometidas agora, ó, esse retângulozinho amarelo. O Bahia cometeu 24 faltas, foi o maior número de faltas nesses 3 jogos comparativos, né? 9 a mais do que o Tombense. Contra o Vasco, o Bahia só comete 14 faltas, uma a mais do que o adversário. E contra o Ituano, são 10 faltas apenas contra 17 do time paulista, né? Até porque o Bahia ficou muito mais com a bola, então, obviamente, você comete menos faltas. Mas esse número de faltas, ele mostra o que pra gente, né? Um time desorganizado, um time pouco atento à partida, né? Porque se o time tivesse mais ligado, mais compactado, né? Obviamente o Bahia não precisaria fazer tantas faltas, né? E outra coisa também, esse número de faltas, isso mata uma das principais características do time, que é o contra-ataque, né? Como é que o Bahia se deu bem nos jogos que o Bahia foi bem nesse Campeonato Brasileiro da Série B, né? Roubando a bola, iniciando o contra-ataque o mais próximo possível do gol adversário. Só que se você fizer falta, você não consegue acionar sua jogada. Se fizer falta, o jogo para e é posse de bola para o seu oponente. Número de desarmes, ó. O Bahia, mesmo dividindo posse de bola com o Tombense, o Bahia só conseguiu 11 desarmes, o menor número, né, dessas 3 últimas partidas. Contra o Vasco foram 25 desarmes e contra o Ituano foram 12 desarmes, sempre lembrando o seguinte, né, contra o Ituano o Bahia ficou muito mais com a bola, não precisava desarmar tanto. Então, o resumão dos números, né, os números comprovam aquela percepção. Eu, por exemplo, eu acho que o Bahia não merecia perder para o Ituano, não merecia perder para o Vasco, né? Contra o Ituano, por exemplo, o Bahia pressionou o adversário o tempo inteiro, né? O Ituano só foi lá na área do Bahia uma vez, fez aquele gol de escanteio, mas o Bahia teve o domínio do jogo, né? O Bahia não foi ameaçado ao longo da partida. A mesma coisa contra o Vasco da Gama, né? O erro do Danilo Fernandes acabou sendo determinante, mas o Bahia não tomou sufoco. Contra a Tombense foi totalmente diferente. O Bahia não conseguiu se impor hora nenhuma. E aquela postura indolente que tanto incomoda, né, e que tanto prejudica o Bahia nas últimas temporadas, deu as caras. Guto reconheceu, ninguém reconheceu, mas não basta reconhecer. Tem que saber agir contra o bundamolismo. Pelo menos enquanto ele está no nascedouro nessa Série B. O bundamolismo, vamos fazer justiça aqui, ele parecia ter sido enxotado lá do CT de Dias Dávila quando o Eduardo Freeland chegou, né? Porque ele foi a única mudança assim significativa no ambiente do Bahia, do primeiro trimestre para o início da Série B. E eu tomei conhecimento de que ele é um cara
realmente que preza muito, né, por manter esse nível de competitividade lá em cima entre os jogadores, né? Ele, ao contrário de outros gestores de futebol do Bahia, ele tem reuniões constantes com os atletas, só ele, os atletas, né? Ele costuma dar pré-eleções para os jogadores antes de partidas importantes. Então vai ser fundamental o Freeland atuar, vai ser fundamental o Guto atuar, não pode ter passada de pano, não pode ter passada de mão na cabeça. O ambiente do Bahia não pode ser de consolação e de justificativa depois dessa derrota para Tombense. Tem que ser um ambiente de cobrança, de indignação, porque esse time, repito, pelas próprias limitações do Guto Ferreira, em termos de repertório, pelas próprias limitações técnicas do time, esse time não tem o direito de não dar 100% em todo e qualquer jogo dessa Série B. O bundamolismo tem que ser enxotado novamente do CT de Dias Dávila enquanto há tempo, para que o Bahia não volte a encolher um insucesso que infelizmente tem sido rotina nos últimos desempenhos tricolores em campeonatos brasileiros. Gostou desse vídeo? Está preocupado com o bundamolismo? Se gostou, curte. Se não gostou, também deixe seu dislike, aqui é um canal democrático. Mas não deixe de comentar. Concorda comigo? Discorda de mim? Vamos trocar ideia. Vou responder todo mundo. Muito obrigado. Show! 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 Bundamolismo.